Boa tarde com Jesus. Amém. Só Ele é a força da nossa vida. Só Ele faz estarmos com saúde, com alegria, com disposição para glorificar o seu nome. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Senhor Deus, nós pedimos, Senhor, a Tua bênção, Senhor, para mais este companheirismo. Que a Tua presença continue conosco, Senhor, em tudo que formos fazer. Abençoe aqueles que também estão vindo, Senhor, que o anjo do Senhor guarde a cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Enquanto estamos de pé, vamos ler as Sagradas Escrituras. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o verso 14 a seguir. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 2, o verso 14 a seguir. Todos encontraram? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Daqui a pouco vocês vão saber porque nós lemos esta escritura. Deus abençoe. Podeis vos assentar. O irmão vai pedir para levantar de novo para cantar, né? É com ele. Boa tarde com Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Vamos cantar então o hino. Coloque aí para nós, irmão Adailton. Em espírito, em verdade, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, entregamos nosso viver pra te adorar, oh Rei.
vamos cantar agora mais baixo e eu quase não consegui também. Então vamos, coloca para nós uma nota mais baixa. Coloca ele novamente, irmão Adailton. Coloca uma nota mais baixa. Uma mais baixa ainda que essa aí. Mais um pouquinho. Vamos cantar aí. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Deus e Senhor, te entregamos nosso viver. Deus e Senhor, amém, graças a Deus. Agora ficou bem melhor, né? Coloca o próximo, irmão Adailton. Dos reis, Deus Criador do céu, honra e glória ao Deus infinito em poder, terra e céus, cantai ao grande Amém, graças a Deus. Então,
Agora é com o pastor Natanael. Graças a Deus por tudo isto, né? O nosso Deus pode todas. Ele é o rei de tudo, né? E ele tem nos dado a sua graça para seguir em frente. Bem, nós temos aqui, são 20 passagens bíblicas, 22, melhor dizendo. Quem está com a Bíblia aí? Eu quero 22 pessoas aqui à frente. Irmãos, irmãs, por favor. Creio que vai ser bom. 22 pessoas para participar diretamente. Aí você vai receber, os irmãos que vão vir, cada um vai receber uma passagem bíblica, você vai ler. 3, 4, falta 18, falta só 18. O irmão Deusdete levantou. Mais a irmã Rosângela. Vamos lembrar do que está escrito aí, então, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, verso 15, né? O que é espiritual discerne bem tudo. Aí nós vamos fazer esta dinâmica nesse sentido. São 22 pessoas, ainda falta ainda. Mas, venha com a sua Bíblia, por favor. Irmão Elias Medeiros. Ainda tem mais espaço para mais gente, por favor. Ainda tem mais 5 escrituras. Mais 3, por favor. Mais irmão Moisés. Irmã Deusina. Está com a sua Bíblia aí, irmã? É necessária a Bíblia para... Pega lá a Bíblia, por favor. Mais um irmão, então. Irmão Wellington. Então aí são 22 passagens bíblicas, escrituras, e nós temos alguns temas. Vai ter alguns grupos que está dentro do mesmo tema. Então eu quero que cada um leia e vocês vão ver entre todos quais as escrituras que estão dentro de um tema. Lembrando que são vários temas. Todos já leram?
Todos encontraram as Escrituras? Todos leram? Amém? Então vai ser necessário assim haver um pouco de diálogo, então. Você falar para o seu companheiro ao lado qual é o seu assunto, qual é o seu tema. Não precisa de ler a Escritura. Você vai falar o tema e ver se o tema do irmão ao lado tem correlação, se está dentro do mesmo assunto. E aí vai separar, então, os grupos com cada assunto. Certo? Tanto os irmãos quanto as irmãs. Então, as irmãs aqui, as 3 irmãs, a irmã Ruth, a irmã Rosângela, a irmã Valquíria, já localizaram que é o mesmo tema, né? Eu quero que vocês vão ter que conversar uma com as outras, uns com os outros, para identificar. São 22 escrituras e são 4 temas. Então vai ser 4 grupos. Lembrando, o grupo vai ser misto, tanto irmãos como irmãs, tá? Ó, tem grupo com 6 pessoas, tem com 5, com 4. Fala o você vai falar. É a vinda do Senhor. Tem grupo com 6 pessoas, tem grupo com 5 pessoas, também com 4. Acho que nós vamos fazer assim. Vamos voltar todos aqui em fileira, os irmãos, as irmãs. Vamos fazer de uma forma talvez melhor. A irmã está dando a sugestão da gente citar quais os temas. Vamos ver se primeiramente vai ser possível identificar os grupos sem precisar O irmão deu uma ideia aqui de cada um. Você não vai ler a escritura, cada um já leu, não já? Então cada um vai falar mais ou menos o tema que você acredita que é a sua escritura. Aí cada um falando, aí nós vamos identificar então os grupos. Certo? Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas.
E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu. E teve Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome à cidade pelo nome de seu filho Enoque. E Enoque nasceu... E Enoque nasceu, e Irade gerou a Meusael, e Mesael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos, veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Vocês já leram, né? Eu quero que só fala o assunto da Escritura. Cita a Escritura, por favor. Cita a Escritura e em que assunto está relacionado, por favor. São Mateus 17, 11 e 12. Aqui fala sobre que Jesus estava falando quando Elias chegou e ele veio primeiro e estava restaurando todas as coisas. Isso. Eis que eu envio o profeta Elias, antes que venha o dia terrível do Senhor, e converterão o coração dos homens aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha ir à terra com maldição. Malaquias 4, 5 e 6. Isso. Aqui fala... Cita só a Escritura Aqui, e o tema, em resumo, por favor. Gênesis 4, 1 e 2. Fala do nascimento de Caim e Abel, né? Diz que Adão conheceu a Eva, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E também Abel, logo em seguida, e Caim foi lavrador da terra, e Abel foi pastor de ovelhas. Isaías 6, versículo 6 e capítulo 1 e 3. Verso 1 a 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Minha escritura é Apocalipse 1, versículo 17 e 18. Aqui fala que eu sou o primeiro e o último, que ele foi o primeiro e é o último, né? E no 18 fala que ele tem as chaves da morte e do inferno. Então ele tem a chave da cura e da libertação, né? E que como foi no princípio, será no fim, né? Amém. São Mateus 28, 19. Fala de evangelismo, fala sobre o batismo. Lucas 24, 47 e 49. No 47, ele fala sobre o arrependimento e a remissão do pecado. E no 49, fala sobre as promessas de Deus. Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter as ações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos,
com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Só está aqui, né? São Lucas capítulo 1, verso isso. 17, né, irmã? Primeiro São Lucas, primeiro São Lucas 17. São Lucas capítulo 1, verso 17. Isso. São Lucas capítulo 1, capítulo 17, é isso. Desculpa. Aqui é o Senhor seu Deus irá adiante dele. Então o Senhor irá do povo, daquele que não é dele, né? Para converter os corações dos pais e dos filhos até a terceira e a quarta geração. Quer dizer que não está aqui, mas eu vejo. Gênesis 1, 26 e 27 fala sobre o pensamento de Deus em criar o homem e fazê-lo em sua imagem e semelhança. Colossenses 3,17 fala que tudo que a gente for fazer tem que ser feito em nome de Deus e toda vez que formos fazer, devemos dar graça a Ele. Qual é o nome de Deus? Senhor Jesus Cristo. Isso. Gênesis 3:14. Fala sobre a serpente que seria maldita mais do que todos os animais da terra. Isso. Agora aqui os irmãos. Gênesis 5, do 1 ao 3, fala sobre os descendentes de Adão. Gênesis 4, 25. Diz que Eva concebeu mais um filho para Adão no lugar de Abel. Abel é? Gênesis 11, 7 ao 9. Eia, desçamos e confundamos a sua língua, para que não entenda uma a língua da outra. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra. Cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. Dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, 7 a 9. Apocalipse 10, 7. Sobre o profeta, o sétimo mensageiro que Deus enviou para nós, revelando os segredos dos corações. Aos Romanos 3 até o 5, fala sobre o batismo. Jesus. Em Jesus somos todos batizados. Romanos 6, né, irmão? O senhor falou, parece que 3, é Romanos 6. Romanos 6. Romanos 6, do 3 até o 5. Isso. Fala em Atos, né? 9 e 5, né? Fala sobre o batismo, né? E os ouviram e foram batizados em nome do Senhor Jesus. Em Atos 19, 5. Meu também é sobre o batismo. Atos 2, arrependei-vos e sejam todos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. São João 1, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Deus único. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Meu é Jeremias 23, 23 ao 24, sobre o único Deus que está em todos os lugares.
Amém. Agora vamos identificar quais são 4 temas, tá? Eu li esta escritura de capítulo 2 de a epístola aos Coríntios de Paulo, falando de discernimento espiritual. Então nós somos um povo privilegiado porque nós temos a revelação das Escrituras. Então, vocês conseguiram identificar aí alguns temas, algumas escrituras aqui que se ligam umas com as outras? As irmãs aqui dizem que as 3 têm a ver, né? Então, vocês querem fazer algum comentário? Vamos primeiro ver aqui os grupos, então. A escritura da irmã é 3:12. Então fala que Caim era do maligno. Quem mais que acha que o seu assunto se identifica com este aqui da irmã Rosângela? A irmã Valquíria. Então, Gênesis 4:17 é a escritura que a irmã Valquíria recebeu no papelzinho. Então, se relaciona também. Alguém mais? Gênesis 4, 1 e 2, fala do nascimento de Caim e Abel. Bom, então aí foi 1, 2, 3. Irmão Joel. Irmão Joel fala do nascimento de Sete em lugar de Abel, porque havia sido morto por Caim. Quem mais? A irmã Terezinha. A escritura 3, Gênesis 3:14, que fala sobre a serpente. Isso, sobre a serpente recebendo aquela maldição. Antes de... vamos reunir os grupos então, fica mais fácil. Então, aqui, o irmão Joel, a irmã Ruth, a irmã Rosângela, a irmã Valquíria, a irmã Terezinha. Deixa eu ver se falta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda falta o irmão Paulo também, né? Gênesis 5 fala sobre a genealogia de Adão, né? E o filho dele, né? Que foi conforme a imagem dele, que era Sete. Então aqui são 6 escrituras, os irmãos leram, que fala de um só tema. Qual é esse tema? Está dentro do Gênesis, tem a ver com a criação. Isso, a semente da serpente. Então eu acredito que essas escrituras estão mostrando lá no Novo Testamento, dizendo Caim era do maligno, e mostrando aí na genealogia de Adão que Caim não aparece. Até mesmo mostra um pouco da genealogia de Caim e não tem nada a ver com a genealogia de Adão. Então, isso fala sobre a semente da serpente. Agora, irmão Elias, a sua escritura fala de qual assunto? Confusão das línguas. Isso, fala da confusão das línguas. Eu quero ressaltar uma parte que aí fala assim: o Senhor falou, desçamos e confundamos as línguas dos homens. No outro verso é dito, e ali o Senhor confundiu a língua de todos os homens. O que vocês identificam aqui?
eu quero ressaltar o verbo, esse verbo, desçamos e confundamos, aí depois, e confundiu Deus a língua de todos os homens. Isso. A irmã Thalita está falando que esta escritura poderia ser usada para tentar dizer que há mais de um Deus, porque ele usou no plural, desçamos e confundamos. Mas nós não podemos ficar só com este versículo que fala, desçamos e confundamos. Temos que prosseguir. Mais à frente é dito, e ali o Senhor confundiu. Então, se é o Senhor, é um só Deus. Quem mais tem uma escritura que relaciona a esse assunto aí? Porque aqui eles usam bastante esse tipo de versículo para poder falar sobre isso que você falou, de ter mais de um Deus. E aqui eles usam assim, e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus, E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus, o homem, à sua imagem e à semelhança. No versículo 26, ele fala, façamos nós o homem. Como está no primeiro do plural, então as pessoas confundem achando que tem mais de um Deus. Mas no próximo ele fala, e criou o homem. Isso. Então, é falado no plural. Aí tem uma escritura aí que explica por que que o Senhor Deus falou, façamos o homem, desçamos e confundamos. Quem está com essa escritura aí? Vamos ver se a pessoa que está com a escritura vai saber. Porque no caso ele falou façamos, né? A imagem do homem e semelhança. Aí Jeremias ele diz assim, sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também o Deus de longe? Esconder-se alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Amém. É isso aí. Então, o assunto do irmão Neville, irmão Elias Medeiros, da irmã Thalita, tem correlação, então. E aí tem mais uma escritura aí, ou mais, deixa eu ver aqui, mais duas, né, que fala também disso. Quem está com a escritura da visão de Isaías? Tem alguém que está com a escritura aí da visão de Isaías? A irmã lê os 3 versos, do primeiro ao terceiro, por favor. No ano em que morreu o rei Uzia, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto, sublime, o trono e o seu circuito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com duas cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamava uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Então aí está falando que Isaías viu quantos tronos? Quantos tronos ele viu? Só um alto e sublime trono, e um assentado sobre ele,
E os anjos, serafins, estavam ali, cantando, clamando uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, aí está a resposta. Com quem Deus estava falando? Façamos o homem, desçamos e confundamos. Os anjos. Há uma outra escritura também que fala que são anjos ministradores da parte do Senhor. Não é isso, pastor? Aí, para fechar esse assunto, ainda tem mais duas escrituras aí. Vamos ver se quem tem a escritura vai saber identificar com esse assunto. Irmão Dean. São João 1, capítulo 1, verso 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém. Tem mais uma escritura. A irmã Shirley. E eu, quando o vi, caí a seus pés como um morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é o terceiro dia falou desta forma? Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Senhor Jesus. Então ele é o nosso Deus, o que enche os céus e terra, o que disse aos anjos: desçamos e confundamos, e o Senhor confundiu. O mesmo que disse: façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança, e no próximo verso já diz: e criou Deus o homem à sua imagem, à sua semelhança. Então esse é um tema que eu pus o título assim: um só Deus. Não tem como dividi-lo. É um só Deus, com escrituras tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento. Agora, irmão Moisés, qual é o tema aí? O meu é sobre o batismo, né? Atos 2:38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí esse meu aqui, ele dá uma, ele coisa que mesmo ele completa, né? Em Atos 19:5, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, né? Então tem uma correlação, né? Esses eram convertidos de João Batista. Paulo os encontrou e então os rebatizou de novo, né? Porque o batismo de João era para arrependimento, dizendo para crer naquele que após ele viria, ou seja, o Senhor Jesus. Quem mais tem escritura? Esse é mais fácil, né? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não os conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Mas assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Irmã Sara, esta escritura, ela está falando sobre o profeta, né? Então, daqui a pouco nós vamos abordar esse assunto aí.
Os irmãos ali estão falando sobre o batismo, né? Como eles falaram. A irmã Luísa, né? São Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Isso. Aí vai vir mais uma escritura que diz como que deve ser feito isto. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então é isto. Se o arrependimento, a remissão dos pecados era em nome dele, o batismo também, né? E os discípulos cumpriram isso aí que Jesus disse: permaneceis em Jerusalém. E eles permaneceram em Jerusalém até que, a escritura que o irmão leu, até que o Espírito Santo veio sobre eles. Então Pedro falou para aquelas pessoas que desejaram a salvação, dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Tem mais escrituras aí. Irmão Deusdete. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do pecado, do poder do pecado. Ou não sabeis que todo a quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela graça do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também ressuscitamos, seremos na da sua ressurreição. Isso, Deus te abençoe, irmão. Aí tem mais uma escritura aí dentro deste assunto sobre o batismo, dizendo que tudo o que fizermos deve ser em qual nome? Senhor Jesus. Colossenses 3,17. E quando fizertes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Isso, agora nós vamos voltar ao assunto que a irmã Sara leu aí. São Mateus 17:11, falando que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Quem mais tem a irmã Geiciane? Malaquias 4, capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
Amém. Aí tem uma escritura aí que fala, que esta escritura ela fala da conversão dos filhos, a conversão dos filhos aos, aliás, a conversão dos pais aos filhos e depois a conversão dos filhos a seus pais. E então, o anjo Gabriel, falando a Zacarias, ele falou o que a irmã Deusina leu ali. Leia de novo, irmã Deusina, por favor. Lucas 1, e verso 17. Irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Obrigado, irmã Deusina. Uma vez eu conversando com o irmão, falando desta escritura aí, ligando esta escritura com Malaquias 4, versos 5 e 6, e aí ele falou assim, ó, isso é bom, essas duas escrituras serem colocadas uma junto com a outra, porque tem pessoas que leem Malaquias 4, versos 5 e 6, e só correlaciona com João Batista. Mas da mesma forma que Jesus falou em São Mateus 17:11, em 2 tempos, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aí ele diz, porém ele já veio. Aí ele já estava falando de João Batista. Então, quando o anjo Gabriel estava ali falando para Zacarias que haveria de nascer João Batista, ele falou só uma parte da escritura de Malaquias 4. Só citou a parte dizendo converter o coração dos pais aos filhos. Quer dizer, o coração daqueles que criam na lei, nos profetas, aos filhos, os apóstolos. Já hoje, nós somos os filhos, e então Deus enviou um profeta para nos converter ao evangelho dos nossos pais, os apóstolos. Desculpe. A irmã Deusina só deseja falar alguma coisa, irmã? Eu estava falando assim, que bem aqui fala no Zacarias, bem que fala no Zacarias. Ele está falando assim, mas o anjo lhe disse, Zacarias, não tem mais, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Isso, Deus ouviu a oração de Zacarias, né? Tem mais uma escritura aí, né? Que fala aqui do assunto do profeta. Deus sempre ele dá uma advertência aos seus profetas e depois a nós. Amós 3:7 diz, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aí vem Malaquias, capítulo 4, versículo 5, eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande dia do Senhor. Aí fala a minha escritura, Apocalipse 10:7, sobre o mensageiro, né, apontando para o mensageiro, que é a revelação. Apocalipse 10:7. Amém. Deus abençoe. O senhor deseja falar, pastor? Os irmãos, então vocês entenderam, são 4 temas. Um só Deus, a semente da serpente, né? Falando sobre o profeta Elias para os nossos dias e o batismo correto.
Mas lembrando que o que está escrito ali em Coríntios é por revelação espiritual, que nós temos isto, nós podemos dizer glória a Deus que estas escrituras não nos foi revelada carnalmente, elas foram nos reveladas pela revelação espiritual de Deus. Vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor queria, a pessoa prometesse assim, eu te pago 10 anos de faculdade para tu estudar teologia, ou tu quer um livro do Brando? Qual é que você queria? É melhor ficar com a revelação de Deus, né? A revelação que Deus enviou através do profeta, irmão William Marion Branham. Podeis assentar? Deus abençoe, muito obrigado. Irmão Eliezer, vamos cantar um hino então para despertar o sono, se alguém estiver com sono. Vou cantar só uma parte dele, né? Nosso tempo já está meio avançado. A tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e assim bendirei. E em teu nome minhas mãos levantarei, as minhas mãos eu levantarei, as minhas mãos eu levantarei, meus olhos te louvam e assim bendirei. E em teu nome minhas mãos levantarei. Já estou salvo por tua graça. Já estou salvo por tua graça. Meus lábios te louvam e assim bendirei, e em teu nome minhas mãos levantarei. Amém, amém. Vocês hoje estão animados, né? É bom é assim. Vamos ler a história de William Colgate. É pequena, né? Eu creio que muita gente já conhece. Foi citado hoje de manhã pelo pastor. E quem não conhece, agora vai conhecer. Nas histórias, não chega a dizer que ele dizimou 90%. Quem disse foi o profeta, foi o irmão Branham que disse. Mas nós vamos ler aqui a história. Achou aí, irmão Enoque, um slide? Você provavelmente tem em sua casa, ou pelo menos já ouviu falar do creme dental Colgate. O dentifrício é apenas um dos produtos das indústrias, hoje em denominada Colgate-Palmolive, cuja história remonta a 1806 nos Estados Unidos. William Colgate, 1783 a 1857, filho de uma família de imigrantes ingleses residentes no interior dos Estados Unidos. Era ainda muito jovem quando foi tentar a vida em Nova York. Criado em um lar protestante, já conhecia as Escrituras, mas foi longe de casa que as palavras de Jacó, registradas no texto de Gênesis 28, verso 20
ao 22, falaram fundo em seu coração. Decidido a colocar Deus em primeiro lugar em sua vida, fez um voto semelhante ao do patriarca bíblico e prometeu que daria ao Senhor o dízimo de cada dólar que conseguisse ganhar, quando começou a trabalhar em uma pequena manufatura de sabão. 2 anos depois, William Colgate decidiu começar um negócio próprio, fabricando velas e sabões. À época, esses produtos eram tradicionalmente feitos em casa, para consumo próprio, mas o jovem estava determinado a apostar nesse mercado, ainda que incipiente, e foi em frente, apostando na qualidade de suas mercadorias e nos preços acessíveis aos consumidores em geral. Em poucos anos já estava produzindo, além de sabões, outros artigos para a higiene pessoal. Sempre fiel nos dízimos, com o crescimento da empresa, mandou que seu contador abrisse o que chamou de conta do Senhor, para onde deveria ser destinados rigorosamente 10% de todo o faturamento da empresa. Conforme os negócios prosperavam, ele passou a acreditar naquela conta 20% do faturamento, depois 30%, depois 40% e, por fim, 50% dos lucros de sua empresa eram dedicados ao Senhor e à sua obra, a obra do Senhor. Instituições evangélicas, principalmente agências missionárias, além de universidades e seminários teológicos norte-americanos, foram grandemente beneficiados pelo diácono William Colgate, como era conhecido. A prosperidade jamais o abandonou, e ele era conhecido como um dos homens mais ricos de Nova York no século XIX. Depois de sua morte, seus filhos também, cristãos fiéis, continuaram a ofertar liberalmente para a obra. Bom, tem algumas outras fontes desta história que diz que ele não conseguia encontrar emprego em Nova York. Então, quando ele fez esse trato com Deus, de que seria um dizimista ofertante, um dizimista fiel, um ofertante fiel, então as portas para ele se abriu e o negócio foi só crescendo, só em frente. Então nós podemos ligar isso com o que foi dito hoje de manhã e o que foi lido na mensagem também de hoje pela manhã. Irmão Dailton, coloca aquele vídeo. Eu acredito que muitos de vocês aqui já viram esse vídeo. Ele é 30 segundos só, mas ele é para a gente refletir um pouquinho. Só vamos assistir ele e cada um faz a sua própria interpretação aí, sua moral da história. Não vamos tomar tempo com ele, não. Vamos lá, irmão Dailton? Só um minutinho antes, só um minutinho. Eu vou ler aqui. Um homem que caminhava com 2 cães jogou um graveto em um córrego formado por cachoeira, em Córdoba, na Argentina. O cão preto se atirou na água para pegar o graveto, mas teve grande dificuldade de voltar à terra firme e acabou arrastado pela força da água. Foi aí que seu amigo de 4 patas entrou em ação e o salvou. Pode colocar, irmão. Tira a barra do YouTube. Bom, é uma lição, né? Agora cada um coloca aí a moral da história que você quiser colocar. Quem trouxe Deus em Simplicidade? Deixa eu ver, levanta ela aí. Quem trouxe? Ou a mensagem ou o livro? Isso, não foi dito hoje pela manhã, né? Foi dito só na sexta-feira. Nós vamos ler um pouquinho, todo domingo. E você acompanha aí, que é a mensagem do nosso profeta. Faz parte da revelação dos 7 selos. Começando no parágrafo 13. Nosso Senhor nos deu, assim, um edifício em que podemos adorá-lo.
por mais de cerca de 30 anos. Começamos com um chão lamacento, serragem, e sentados aqui ao lado de velhos aquecedores a carvão. E o empreiteiro, o irmão Woods, um deles, e o irmão Robertson, estavam me dizendo que onde aquelas pilastras estavam, e aqueles velhos aquecedores ficavam fixados naquelas vigas que atravessavam, elas tinham se incendiado e queimado, talvez 2 ou 3 pés, 60 e 90 centímetros. Só não desmoronou porque Deus o manteve. E então, depois de queimar, e todo o peso do tabernáculo apoiado sobre isso, só não desmoronou por causa da mão de Deus. Agora foi calçado com aço e assentado no chão, reforçado. Agora, penso que é nosso dever arrumar o interior pela graça de Deus. Estar tão agradecidos a Deus que este não seja apenas um belo edifício para frequentarmos, mas que cada um que entrar veja a bela característica de Jesus Cristo em toda pessoa que entra. Que seja um lugar consagrado ao nosso Senhor, um povo consagrado, porque não importa quão bela seja a estrutura, o que nós certamente apreciamos, a beleza da igreja é o caráter do povo. Tenho confiança que será sempre uma casa de Deus, de beleza. Agora, no culto de dedicação da pedra fundamental original, sendo assentada, veio uma grande visão e foi escrita na pedra fundamental na manhã em que eu dediquei. E vocês podem ter se admirado, faz alguns minutos, porque eu demorei tanto para sair. Meu primeiro dever, quando entrei na nova igreja, eu fiz o casamento de um jovem e uma jovem que se encontravam no escritório. Possa isso ser um tipo do que eu serei um leal ministro a Cristo para aprontar uma noiva para a cerimônia daquele dia. Você faz parte dessa noiva. E agora façamos como fizemos no princípio, quando começamos na primeira dedicação da igreja. Eu ainda era jovem, e ora, talvez de 21, 22 anos de idade, quando assentei a pedra fundamental. Foi antes mesmo de me casar. E sempre quis ver um lugar corretamente em ordem, de Deus, para Deus adorar. Vejam, com seu povo. E somente poderemos fazer isso, não em função de um belo edifício, mas através de uma vida consagrada. É a única maneira de podermos fazê-lo. E agora, antes de dedicarmos, uma oração de dedicação. Ler algumas escrituras e dedicar a igreja novamente a Deus. E então tenho uma mensagem sobre evangelismo esta manhã, para basear minha mensagem vindoura. E esta noite quero tomar o capítulo 5 de Apocalipse, que é a junção das 7 eras da igreja com 7 selos, então teremos, segunda noite será o cavaleiro do cavalo branco, terça noite o cavaleiro do cavalo preto, e assim por diante, os 4 cavaleiros, e então o 6º selo sendo aberto. E então, domingo de manhã, no próximo domingo de manhã, querendo o Senhor, nós veremos mais tarde, anunciaremos mais tarde, talvez no próximo domingo de manhã, ter uma reunião de oração pelos enfermos aqui no edifício. E então, domingo à noite, encerrar com: possa o Senhor nos ajudar a abrir o 7º selo, onde há apenas um curto versículo, e diz isto: fez-se silêncio no céu por meia hora, na duração desse silêncio. Agora, não sei o que este selo significa. Estou tão sem saber o que pensar deles, quanto talvez alguns de vocês estejam esta manhã. Temos ideias eclesiásticas que foram apresentadas pelo homem, mas isso nunca chegará perto disto. E se vocês virem, isto tem de vir por inspiração, tem de ser Deus, Ele mesmo. É o único que pode fazê-lo, o Cordeiro. E hoje à noite é aquele livro da redenção. Agora, quanto a isto, a razão por eu não estar anunciando as reuniões de oração pelos enfermos e coisas assim, é porque estou hospedado com alguns amigos e estou dedicando cada minuto do meu tempo a estudo e a oração. E vocês conhecem a visão que tive pouco tempo antes de partir e ir para o oeste,
daqueles 7 anjos que vieram voando. E assim vocês entenderão um pouco mais tarde. Assim agora no edifício, penso que deveríamos ter nisto, se foi dedicado, ou vai ser dedicado alguns minutos à adoração de Deus, que deveríamos conservá-lo assim. Nunca devemos comprar nem vender no edifício. Nunca devemos fazer qualquer negócio neste auditório aqui. Isto nunca se deve fazer aqui, ou seja, coisas como permitir que ministros entrem e vendem livros e tudo mais. Não importa o que seja, há outros locais para se fazer isso, porque nós não deveríamos comprar ou vender na casa do nosso Senhor. Deveria ser um lugar de adoração, santo, consagrado para este propósito, estão vendo? Agora Ele nos deu um belo lugar, dediquemo-lo a Ele e dediquemo-nos com isto a Ele. E agora isto pode parecer um pouco rude, mas não é lugar para se conversar. É um lugar de adoração. Nunca devemos sequer murmurar uma palavra aqui dentro, fora da adoração. Uns com os outros, a não ser que seja absolutamente necessário, estão vendo? Nunca devemos nos reunir para conversar. Nunca devemos correr pelo edifício ou deixar nossas crianças correrem pelo edifício. E assim sentindo, não faz muito tempo que fazendo assim, nós o construímos de modo que pudéssemos solucionar tudo isso. Agora estabelecemos isso aqui, claro, muitas pessoas são visitantes. O pessoal do tabernáculo sabe disso, que o edifício vai ser dedicado ao serviço do Todo-Poderoso. Portanto, ao nos dedicarmos, lembremos de que, quando entrarmos nesse santuário, de ficarmos quietos uns com os outros e adorar a Deus. Se queremos conversar com os outros, há lugares onde podemos conversar assim com os outros, mas nunca andar de um lado para o outro, onde não se consegue ouvir a si mesmo pensar. E algumas pessoas entram e simplesmente não sabem o que fazer. Vejam, é tanto barulho e coisa assim. Tal coisa é humana. E tenho visto isso em igrejas a ponto de fazer-me sentir muito mal. Por que não entramos no santuário do Senhor para nos encontrarmos uns com os outros? Nós vimos aqui para adorar a Deus, então irmos para os nossos lares. Este santuário é dedicado à adoração. Quando fiquem do lado de fora, falem de qualquer coisa que quiserem, cantando que seja certo e santo. Vão à casa um dos outros, conversem em outros lugares, mas quando entrares por aquela porta, fiquem quietos. Você vem aqui para falar com Ele, veja, e deixar que Ele fala com você. O problema é que falamos demasiado e não ouvimos o suficiente. Então, quando entrarmos aqui, esperemos nele. Amém? Amém. Vamos continuar no 29, no próximo domingo. Nem que seja poucos parágrafos, mas é bom, né? É bom. Amém. Temos um hino aqui da irmã Geiciane. Irmã Geiciane, pode cantar agora. É o hino 156 da harpa cristã. Depois do hino nós vamos encerrar. A ovelha perdida é o nome do hino. Bom pastor buscou-me já longe do redil e com ternura achou-me caído, triste viu as chagas com amor pensou e ao lar nos braços
o seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou, e com seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder acabar, e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Amém. Deus continue abençoando a irmã Geiciane. Continue fazendo sempre assim, cantando para nós nos companheirismos, né? Amém. Vamos orar, encerrar o nosso companheirismo. Senhor Deus, muito obrigado pela esta oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta tarde, de estarmos aqui e aprendermos um pouco mais com o Senhor, acerca da Tua palavra, ó Pai. Então, que o Senhor possa continuar abençoando o restante do nosso dia, o culto de Santa Ceia que virá, ó Pai. Que o verdadeiro propósito possa ser cumprido nos nossos corações. Que possamos chegar aqui com corações quebrantados, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Até domingo que vem.
Até domingo que vem no cooperismo, né? Daqui a pouco tem mais. Cada gota de sangue que corria em sua face, eu também estava lá. Quando o suor caía sobre a areia quente, eu também estava lá. Quando subia o monte com a cruz ao Calvário, eu também estava lá. Quando na cruz gemia, o seu corpo doía, eu também estava lá. Sou eu quem inspira.